Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade, ao presidente da mesa e a todo o Legislativo e estender o bom dia aos meus amigos trabalhadores da área de saúde e os demais funcionários da Prefeitura e munícipes aqui presentes. Quem vos fala, quem representa aqui, explana um pouco sobre a saúde, não é um funcionário contratado, também não é um funcionário que esteja com algum privilégio dado pela gestão ou até mesmo cargo comissionado. Quem representa o funcionário da saúde e os munícipes aqui é um funcionário efetivo, concursado, que presta há 15 anos serviços ao SUS em nossa cidade. Quem vos fala também é um servidor do Estado no SUS há 6 anos e um professor universitário que defende a tese do SUS como a história de sucesso no Brasil. Portanto, eu não viria a esta tribuna falar algo que fosse contrário a uma bandeira que defendo e que luto, que é um SUS de qualidade no nosso país. Antes de explanar o que é um contrato de gestão pública e a importância deste contrato, ou mesmo de uma OS, nesse instante, para o nosso município, eu gostaria de relatar a vocês um fato que ocorreu há 6 meses na UTI pediátrica em que trabalho, no Hospital Otávio de Freitas. Há 6 meses atrás, chegou uma menininha de 2 meses na nossa unidade em urgência do Hospital Maria Lucinda. Essa criança tinha uma deficiência respiratória e, de urgência, os médicos relataram para os pais que precisava fazer uma traqueostomia. Para aqueles que não conhecem, a traqueostomia é uma cirurgia um tanto mais incisiva, onde é feita uma perfuração na traqueia para liberar as vias respiratórias superiores para que a criança ou a pessoa possa respirar. Isso é drástico num adulto. Imaginem uma criança de 2 meses. Presenciar o choro dos pais realmente doía a alma dos profissionais. Mas depois de uma boa explanação dos médicos, os pais aceitaram que a cirurgia fosse feita de urgência. E há 6 meses, essa criança respira com sucesso em um respirador. É emocionante ver essa criança chupando chupeta, abraçada ao circuito do respirador, e já se vê a hipótese de mais na frente ser retirado o respirador, o desmame da traqueia e ela voltar a respirar. Por que falar este fato? Para que a gente entenda o seguinte: algumas decisões são necessárias serem tomadas com urgência, mesmo que no momento não pareçam tão favoráveis. Às vezes é necessário dizer sim a uma coisa que pode doer de certa forma, porque é necessário. Traqueostomizar uma criança de 2 meses é agressivo, mas era a saída, ou a morte. Portanto, peço ao Legislativo, aos munícipes aqui presentes e aos funcionários aqui presentes que entendam que o contrato de gestão pública é uma decisão necessária, urgente, para salvar a saúde do nosso município. Eu não preciso mencionar aqui em que pé anda a saúde do nosso município. Há alguns tempos atrás, eu subi a esta tribuna também para dizer que a nossa saúde estava na pedra, no morgue, por assim dizer, falando na área de saúde. Ela não estava na UTI. Hoje, eu digo a vocês, a saúde já foi enterrada. Basta agora que nos demos o poder de Cristo. E assim como ele disse a Lázaro, façamos. Lázaro, saúde, levanta. O contrato de gestão pública é exatamente isso. Anteriormente, tínhamos uma secretária em uma outra gestão, que também era uma mulher sanitarista, uma enfermeira, que ela dizia o seguinte: cuidar da saúde é trocar o pneu de um veículo andando. E é verdade. É isso que agora, com a nova administração na saúde, em respeito à doutora Geórgia, ela nem gosta de ser chamada doutora, mas doutora Geórgia, sanitarista, que ela teve essa visão quando se contempla um projeto de contrato de gestão pública.
Não podemos parar o serviço, como anteriormente foi feito por uma outra administração na saúde. A ausência é atrevida, mas temos que dizer relapsa, inéqua, cega. Por que não dizer, desculpa a palavra, burra? Como você para serviço? Gestantes que não fazem pré-natal, enfermeiras que são demitidas, e com isso perdemos unidades de atenção básica. Há PSFs que fecharam. O município está pagando do cofre público alguns serviços, quando na verdade recebíamos essa verba fundo a fundo. Então, é importante entender como é gritante querer fazer e não poder. Eu sei que o Legislativo compreende isso, porque cabe aos senhores entender a lei, e é por isso que nós escolhemos vocês para estar aqui. Porque compreendemos, na hora do nosso voto, que cada um de vocês tem a consciência crítica e abalizada para entender quando é necessário tomar uma decisão urgente. Por isso que escolhemos vocês que estão aqui, os senhores que estão aqui. Então, com isso, eu acredito que eu já explano como está a nossa saúde. Crítica, morta, clamando pelo milagre de uma saída. Mas vem uma pergunta que acredito que os senhores os façam. É legal ter uma OS ou ter um contrato de gestão pública na administração pública? É legal? Uma vez que os senhores são legislativo do nosso município e estão aqui deitados sobre a Carta Magna e a lei municipal, precisam ter esse embasamento para tomar uma decisão. Com isso, tomei o cuidado de pesquisar e trazer a vossas senhorias exatamente o que é o contrato de gestão pública. Legalmente, o que seria um contrato? O contrato de gestão pública é um modelo de administração pública que pretende ser mais eficiente. É o ajuste celebrado pelo poder público com os órgãos e entidades de administração direta ou indireta, qualificado como organizações sociais. Para quê? Para lhes ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, para lhes prestar variados auxílios e lhe fixar metas de desempenho, consecuções com objetivo. A definição do contrato de gestão pública em uma literatura jurídica, eu pesquisei uma literatura jurídica, ela deixa claro que é a nossa saída. O contrato de gestão pública é, por que não, Lucas 8:11, Lázaro levanta. Ela deixa claro, libera o orçamento do município. Ela dá autonomia às finanças municipais. Atualmente, o que nos entrava é a lei de responsabilidade fiscal. Ela nos obrigou a exonerar efetivos. E se nós não aprovarmos com consenso o contrato de gestão pública, teremos que exonerar de novo. Partiremos primeiro para a demissão dos contratados, e depois o fechamento de serviços, e por fim, exoneração de contratados, de efetivos. Então, é importante entender que não é ilegal. Ela dá essa autonomia. O mesmo quer dizer que a lei de responsabilidade fiscal não está errada. É até bom que estejamos passando por isso. Está aqui outros senhores que representam a lei e que entendem que a lei de responsabilidade fiscal traz a transparência. Ajuda o legislativo a julgar melhor, ajuda a população a ver quem trabalha, a ver quem desvia, e ajuda os serviços a funcionarem de maneira adequada. Então não falamos mal da lei de responsabilidade fiscal, porém precisamos de uma saída para vivê-la, para atingir as metas a ela exigidas. Mas dentro da Constituição,
o contrato de gestão pública é liberado? Será que a Carta Magna ela traz a alternativa disso? Tive também o cuidado de pesquisar a Carta Magna. E aqui, na nossa Constituição Federal, no artigo 37 da Constituição, o artigo 37 diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte. Esse texto já é a nova reedição do dia 19 de 1988. Né? E aqui, no inciso 8º, ela fala sobre o contrato de gestão pública. Ela diz assim no inciso 8º: a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre isso. E existem alguns fatores que esse contrato precisa respeitar: prazo de duração, controles e critérios de avaliação, obrigações, responsabilidade dos dirigentes, remuneração pessoal e se aplica diversas demandas. Então, o que se oferece quando se lança um projeto de uma OS, quando se lança um projeto de contrato de gestão pública, não é ilegal. A Carta Magna defende. Ela mostra que é uma saída para o orçamento público. Ela mostra que é legal. E ela, no inciso 8º, diz... Senhor Milton, eu só queria dizer a Vossa Excelência que o seu tempo da Tribuna Livre de 10 minutos já foi concedido. Agora, cabe ao presidente lhe ceder, se assim necessário, mais alguns minutos. O poder da decisão, eu quero passar para os vereadores também nesse momento também. Vereador Irapuã, vereadora Patrícia, Ana Matos. Então a gente concede quanto tempo mais? Mais 5 minutos? É uma questão de ordem, senhor presidente. Existe, a questão de ordem só. Existe um regimento interno desta casa, eu não me lembro ainda qual o artigo, mas quando se usa a tribuna livre, ele é bem claro, é 10 minutos de explanação do assunto, mas podendo, por tempo dado ao presidente, mais 10 minutos. E são os acordos dessa casa. A lei diz que é 10 minutos, mas o presidente, ele tem autonomia, sim, de exigir. Até eu quero aqui dizer ao senhor presidente, e o senhor é muito justo em passar isso para os vereadores, em assumir, porque passa a responsabilidade, mas acredito que a lei dentro da Câmara... Então, senhor Nildo, continue com 10 minutos, a pedido dos vereadores. Prometo assim ser mais coeso, e em menos de 5 minutos agora eu consigo é 10 concluir. minutos, viu? Então, como bem explanado a todos, o contrato de gestão pública não é ilegal. Ele dá à gestão a liberdade de poder seguir sem o entrave da lei da responsabilidade fiscal. Então, quando se aprova o contrato de gestão pública, nós conseguimos não onerar a folha, conseguimos manter os funcionários que estão contratados nos serviços, conseguimos não fechar os serviços como NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, CAPS, que atende a população com problemas psiquiátricos, fechar a unidade do SPA, fechar os demais serviços, fechar os postos, demitir agentes comunitários de saúde ou agentes de endemias. Quando
Apoiamos e concordamos com o contrato, defendemos que os serviços continuem e que melhore e que amplie e que volte a ter assistências que hoje não existe, que passamos a ter ultrassonografia, exames laboratoriais, gestantes sejam vistos, enfermeiras sejam contratados, médicos contratados, serviços básicos possam existir. Então, apoiando e concordando, senhores, nós daremos visão ao nosso município. Faremos o milagre da multiplicação em meio ao caos. Essas eram minhas palavras enquanto funcionário público. E apenas quero dizer aqui que se os senhores, dentro da prerrogativa que nós, munícipes, porque eu sou morenense, minha família está entre as primeiras famílias que constituíram essa cidade. Está aqui o vereador, que também é meu primo, e que sabe disso. É com amor à minha cidade, é com amor aos meus amigos e aos meus familiares, em respeito aos meus irmãos ACS, que têm sofrido, os agentes comunitários, quando vão às casas, conversar com as pessoas e não têm trabalho, não têm o que oferecer, em respeito aos demais amigos funcionários da saúde e do município, que lhes digo, por favor, encarecidamente, pensem, não é ilegal. A Constituição deixa claro que isso é possível. Basta apenas que façamos o nosso papel de fiscalizar, que é o que os senhores já fazem muito bem, e que o contrato de gestão pública dá essa liberdade ainda maior de fiscalização e transparência. E que se assim os senhores pensarem em nós, funcionários, e nos munícipes, lhes digo com toda a veemência, faço minhas palavras de um vereador de Recife, e que ele sempre continuará, embora morra e já esteja com mais de 80 anos, Liberato Costa Júnior. Faço dele as minhas palavras. Essas palavras serão as palavras dos meus irmãos agentes comunitários de saúde, mais de 100. Será a palavra dos meus companheiros do NASP, que querem dar um trabalho melhor à população. É a palavra de todos os trabalhadores de saúde e das pessoas que representamos na comunidade. Se os senhores analisarem e aprovarem, farei minha, nós faremos dele a nossa palavra. Gratidão será um gesto que jamais, uma dívida que jamais será paga aos senhores. Obrigado.